E aí, tudo bem? Feliz sábado, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com você? Como foi esta semana? A minha foi corrida, hein? Rapaz! Nós chegamos para mais um sábado, discutimos mais um pouco da Palavra de Deus e começando mais um novo trimestre. Então agora nós vamos falar de 1ª e 2ª Coríntios. E já que eu não vou estar aí para te fazer as perguntas cretinas, eu faço daqui mesmo. Será que você consegue lembrar quais foram os últimos trimestres que a gente foi estudando para trás? Vou tentar fazer aqui, aí depois você confere se eu fiz certo ou errado. Mas nesse trimestre nós vamos estudar Coríntios. No anterior, segundo trimestre de 26, relacionamento com Deus. Primeiro trimestre de 26, Filipenses e Colossenses. Quarto trimestre 25, Josué. Terceiro trimestre 25, Êxodo. Antes disso, alusões e alguma coisa do Antigo Testamento pro Novo, não consigo lembrar o título. Primeiro trimestre... Amor e Justiça de Deus. Quarto trimestre de 24, João. Terceiro trimestre de 24, Marcos. Segundo trimestre de 24, Grande Conflito. Primeiro trimestre de 24, Salmos. Tá bom aí, né? Porque depois não lembro mais não. Depois dessas travadas também. Vamos ver se eu acertei também, né? Confere aí depois, me dizem algum dia na minha vida se eu acertei ou não. Será que você lembrava de tudo isso? Será que você tem levado um pouco do que você tem estudado desses últimos trimestres para frente? Ou apenas tem sido lê, discute, esquece, como se fosse na escola? Não sei se você lembra na escola, mas boa parte dos momentos da escola você estuda, joga tudo na prova e depois limpa o HD e vai embora. Eu espero que não seja assim que você esteja fazendo com a escola sabatina. Mas vamos falar agora do trimestre então dessa vez. 1ª e 2ª Coríntios. O autor da lição é brasileiro, é interessante esse ponto. Então nós saímos de uma autora, raras vezes que na trimestre passado foi uma autora mulher, e agora uma das raras vezes que um autor é brasileiro. A última vez acho que foi o pastor Alberto Tim ou o Dr. Elias Brasil. Um dos dois foi o último. O Dr. Alberto Tim fez da morte. Elias Brasil fez do Daniel. Qual deles foi primeiro? Eu acho que o último foi o Dr. Alberto Tim. Enfim, depois você confere aqui. Enfim, vamos para a história, porque já passou bastante tempo. 1ª e 2ª Coríntios. O autor da epístola é Paulo. E é interessante que a lição dessa semana vai falar sobre um pouco do contexto que leva Paulo a escrever as cartas. Então, no sentido mais de em que momento da história da vida de Paulo acontece. Então, só lembrando que Paulo antes ele era de Tarso, romano por direito, estudou aos pés de Gamaliel, um grande judeu, então ele já era uma pessoa muito erudita. Em certo momento ele possivelmente entra no Sinédrio e se torna um grande perseguidor dos cristãos, porque ele, como um judeu mais ferrenho, queria defender a sua própria fé. Em certo momento na sua estrada a Damasco, Jesus o encontra e ali acontece a sua transformação, e depois desse momento ele se torna Paulo. Só que há um tempo em que ele fica ainda em descrédito, precisa se afastar, a estudar na Arábia, para meio que as pessoas esquecerem que ele era um perseguidor dos cristãos, porque agora ele era um cristão. Vai estudar na Arábia também, para conseguir ter um preparo teológico maior, entende mais ou menos o seu chamado, mas ainda assim demora para engrenar para ser de fato um apóstolo, até que Barnabé consulta os discípulos e fala: posso levar Paulo comigo? E aí começa então a primeira viagem missionária de Paulo. Acontece toda a primeira viagem, já apanham horrores na primeira viagem também. Aí apanham tanto que João Marcos, que estava com Paulo, em certo momento falou assim: mano, eles apoiaram tanto que ele falou assim: mano, será que é isso que eu quero pra minha vida? E foi-te embora, abandonando Paulo. Paulo ficava muito chateado com isso. Tanto que, antes de começar a segunda viagem, Barnabé fala: Paulo, vamos levar de novo João Marcos? E Paulo fala: mas nem ferrando que leva esse cara de novo. E aí Paulo briga com Barnabé, parênteses, nenhum dos dois sai da igreja, fecha parênteses. Barnabé vai com João Marcos para um lado, Paulo e Silas vai para o outro. E aí Paulo começa a fazer diversas idas e vindas por cidades, até que a lição vai trazer um momento em que ele vai para Atenas, Atos 17, em que ele vai usar todas as técnicas de um hacker, as mesmas técnicas que um hacker usa, ele usou. Eu já fiz uma lição sobre isso faz muito tempo. Quem sabe eu monte um sermão e prega alguma vez aí de novo sobre isso. Mas ele usa exatamente a mesma metodologia que um hacker de hoje em dia usa lá em Atenas. Mas lá ele não tem um grande sucesso. Apesar de ele ter feito tudo, ter conseguido ir lá no Areópago e tudo mais, a galera falou: ah, legal,
Até que ele fala que Jesus ressuscita, aí meio que todo mundo zomba do argumento dele. Então não foi assim. Tudo estava dando certo até o momento que ele tentou fazer a parte final e não teve o seu grande sucesso. Depois aí praticamente ele já vai direto para Corinto. Em Corinto ele começa a fazer as mesmas coisas que ele normalmente faz, né? Que se torna um cidadão, vai vivendo um pouco a vida, vai começar a pregar na sinagoga e tudo mais. Mas ele vê que a galera lá era bem dura de coração. E quando ele estava pronto para ir embora, Deus falou assim: aguenta aí, meu filho. Você vai ficar exatamente aí. Já pensou nisso? Você tá pronto para ir embora, Deus falou: não, pode ficar. E ele ficou 1 ano e meio a mais. Paulo então ele vive lá com as pessoas, funda de fato a igreja, fortalece a igreja e depois volta para Éfeso. Aí quando ele tá lá em Éfeso de boa, chega uma galerinha, assim: Paulo, acho que você tem que voltar lá porque as coisas estão dando errado tudo de novo. Ele recebe também uma carta. Recomendo muito que você veja lições da Bíblia, tá? Lições da Bíblia, o autor da lição está realmente também comentando, então já ajudou bastante. Mas aqui como mais um resumo, né? Ele também recebe uma das cartas de Coríntios com várias perguntas, e é assim que ele vai arquitetar a carta de 1 Coríntios. Que não necessariamente é de fato a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, mas é a que nós temos. Então possivelmente tem de 3 a 4 cartas, nós só temos 2. Uma lástima, mas fazer o quê? Então Paulo recebe uma carta e uma galera falando como é que tá uma situação precária lá. Fala: vixe, tem que escrever uma carta para essa galera aí. E é isso que a gente vai ver na primeira carta aos Coríntios. Depois de um certo momento, passa-se um tempo, as coisas melhoram, outras pioram, ele tem que mandar a segunda carta. Mas vamos para o que interessa ainda na primeira carta, que é como ele se apresenta, que é o que ele só apresenta também para a gente estudar. E é interessante que Paulo, ele de fato, se a gente for pensar na questão básica, ele não foi um discípulo de Jesus no sentido de estar com ele, mas ele já fala: eu sou um apóstolo de Jesus, e isso ninguém me tira. E parece bobo isso, né? Parece até tipo: nossa, Paulo, que tá com problema de ego, meu querido, que precisa até se afirmar pelos outros. Mas é muito mais que isso, gente. Às vezes a gente esquece os períodos da história que a gente vive. Hoje é bonito ser cristão. Hoje é bonito você falar que você é alguém de Cristo. Mas na época dos discípulos não era. De novo, Paulo ele foi rechaçado em Atenas exatamente porque ele falou que ele acreditava num Cristo ressuscitado. E aqui ele fala: eu sou o servo de Jesus. Enquanto naquela época as pessoas zombavam do crucificado. Então você começa a entender que como a situação aqui é um pouco diferente. O fato de ele ter orgulho de se apresentar dessa forma é o que dava orgulho aos outros. Falar assim: realmente ele continua batendo forte, falando que ele é. E convenhamos que Corinto não era exatamente uma cidade muito boa. Assim, imagina como boa parte da megalópole vai ter de tudo. E principalmente tudo vai envolver as coisas ruins. E a libertinagem era uma delas. Então tem esse ponto que ele é bastante importante a gente ter em conta. Então voltando, quando Paulo fala assim: eu sou o servo de Jesus, apóstolo, ali era muito mais que simplesmente ter um problema de ego. Ele estava realmente afirmando: meus queridos amigos, não importa onde eu esteja, eu sou o enviado dele. E o resto da saudação dele vai ser nessa mesma pegada. Vai enaltecer o próprio Cristo. Então, no resumo, a lição vai tratar mais dessa questão. Hoje era mais só para a gente ter essa introdução, para a gente ter essa pequena reflexão. Mas eu queria que a gente já começasse a refletir no restante dessa carta. Nas 2 cartas, na verdade. A gente vai falar de muitos temas interessantes. Principalmente o final da primeira carta aos Coríntios. Então vai demorar alguns sábados para chegar lá, mas não significa que o resto da carta seja ruim. Muito provavelmente tem muita coisa para nós aprendermos. E às vezes a gente aprende coisas que a gente nem sabia que precisava saber. Então eu também estou curioso bastante para aprender novamente sobre Coríntios. E vamos juntos. Se você quiser me acompanhar, sabe que eu envio os vídeos quando eu posso, quando não estou no Brasil, tá? Só para deixar claro. Quem sabe daqui no Brasil eu vou daqui a algumas semanas. E a gente não vai ter vídeo, mas até lá, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.